Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia sagrado do Shabbat, o 7º dia da semana, e estamos iniciando a tarde com a Torá. Louvamos e bendizemos a Hashem, hoje no dia 17 do mês de abril do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 5 de Iyar, do ano 5781. Louvamos a Hashem por estarmos aí completando mais uma semana em A Tarde com a Torá. Esta semana nós estamos estudando duas parashiot, que são duas porções da nossa parashá. Estamos no livro de Levítico, que é o terceiro livro dos 5 livros da Torá, e nós estamos nas nossas parashiot 27 e 28, Tazria e Metzorá, onde nós estamos vendo aí a respeito. Primeiro nós tivemos aí a questão da gravidez, do parto, da Brit Milá. O 8º dia, todo menino nascido tem a Brit Milá, circuncisão, e depois entramos dentro da questão de Saraat e Metzorá, lembrando que Saraat e Metzorá, praticamente as duas porções, fala explicitamente dentro do campo do relacionamento da pessoa com o seu próximo, do seu relacionamento em família e do seu relacionamento social. E por isso temos aí a questão de Saraat e Metzorá. A Parashá Tazria, ela inicia com a expressão de conceber, que é a questão da gravidez e o parto, e a Brit Milá, a circuncisão, e já em seguida entramos na questão de Saraat. Então, de uma certa forma, nós temos aí duas porções que 90% dela fala explicitamente sobre a questão do Lashon Hará, a questão da língua maldita, que vem através da fofoca, da maledicência, da animosidade, e a gravidade que isso daí tem, não somente no tempo de outrora, mas é uma realidade no tempo presente também, né? A maledicência, a fofoca, a animosidade, que é provocada pelo Lashon Hará, a língua maldita, a inclinação da língua para o mal, tinha consequências sérias, que era uma doença de ordem espiritual, e que de forma milagrosa se manifestava no corpo físico das pessoas. Mas temos um detalhe: antes de se manifestar no corpo físico da pessoa, a Torá nos fala sobre sinais em que Deus dava àquele que estava praticando Lashon Hará. Vinha sinais na roupa, sinais nas paredes da casa, nos móveis da casa, e eram sinais antes de manifestar no próprio corpo físico da pessoa. Ou seja, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre envia sinais para que o pecador tome consciência do seu pecado, da sua negligência, da sua desobediência, e venha de fato fazer techuvá, arrependimento e retorno a Hashem, para que as consequências drásticas do Lashon Hará e pecados semelhantes que eram acometidas de Lashon Hará viesse realmente a cometer a pessoa. Então, nós temos aí nesta semana que estamos findando hoje as nossas duas porções, grandes ensinamentos. Vamos concluir hoje, e daqui a pouco estaremos falando com mais detalhes sobre estas questões aí, ok? A nossa gota de sabedoria de hoje é de número 211, pois nós estamos a 211 dias do nosso ano 5781. Baruch Hashem, Paulo Xavier,
já está conectado. Luiz Ribeiro, já firme aí, Luiz Ribeiro. A Donária Carmo, Shabbat Shalom, né? Nós temos aí mais algumas pessoas que poderão dar o seu Shalom ou Shabbat Shalom para podermos identificar e estarmos aí dando também um Shalom para cada pessoa que está conectando conosco nesse momento na nossa live. E um Shabbat Shalom para aqueles que posteriormente estarão também assistindo ao vídeo, seja pelo próprio Facebook ou YouTube, né? O nosso Shabbat Shalom também para estes. Baruch Hashem. A gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim, Anadir Pereira, Shalom, Shalom. A vida após a morte é uma consequência muito racional e natural da ordem das coisas. Afinal, nada se perde, até mesmo o corpo só se transforma em terra, mas nada se perde. A pessoa que você é também jamais se perde. Ela só retorna à sua fonte. Se sua alma se apegou ao mundo material durante sua estada aqui, então terá de desligar-se de forma dolorosa para fazer a viagem de volta. Mas se ela tiver sido apenas um viajante, conectado à sua fonte o tempo todo, então seu trajeto para casa será celestial, sublime, será realmente um refrigério. Então essa é a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, que nos fala exatamente sobre a questão a vida após a morte, onde ele nos relata que na realidade ela precisa ser uma consequência muito racional e natural, seguindo as ordens de todas as coisas em que Deus estabeleceu. Afinal, diz o Rebbe, nada se perde, até mesmo o nosso corpo físico, ele se transforma em terra, tu és pó e ao pó tornarás a voltar. Mas também nada se perde, certo? A pessoa que você é também não se perde, ela só retorna à sua fonte. Ou seja, quem você é também não se perde. Então, a morte, ela precisa ser encarada de uma forma racional e natural. Mas acima disso, a vida após a morte também precisa ser encarada de forma racional e natural. Por isso, realmente, a vida, ela não tem o seu ponto final. E é isso que nós temos visto através dos ensinamentos do Rebbe, e a Torá nos mostra essa realidade. A vida continua de uma forma diferente e mais elevada. Quando o Rebbe diz que nada se perde, até mesmo o nosso corpo físico, ele está se referindo essencialmente à questão da época da redenção, quando o justo Mashiach se revelar e começar então os dias de Mashiach, onde realmente todas as coisas serão saradas, curadas, e também a morte não existirá mais, porque a morte ela será também transformada em vida. Ou seja, durante a redenção nos dias de Mashiach, nós teremos, algumas fases relacionadas à ressurreição. Então, o seu corpo que voltou ao pó, efetuando realmente o cumprimento da lei divina, tu és pó e ao pó tornarás a voltar. Isso é um decreto, não tem como mudar isso. Mas na era da redenção, na época dos dias de Mashiach, que o justo Mashiach estará de fato reinando nesse tempo, então a ressurreição ela acontecerá. A sua vida, o que você é, não resta dúvidas que a partir do momento que o corpo físico retorna à terra, a sua alma, que ela é infinita, porque ela é imortal,
ela retorna à fonte, ao jardim do Éden, o jardim das almas, né, junto a Deus. E nesse refinamento que a alma vai passando nesse período, até nos dias de Mashiach, a ressurreição, então o seu corpo físico, ele receberá sua alma de volta. E a ressurreição do seu corpo físico será algo realmente racional e natural dentro da profecia bíblica. E o seu corpo, que receberá sua alma, ele retornará à vida, também de uma forma diferente e mais elevada. Então, nesse sentido, esse desafio nosso que temos pela frente, que é o momento da morte do nosso corpo físico, o desapegar-se do nosso corpo físico, é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Por isso os nossos sábios dizem assim: se durante a sua vida aqui você foi muito apegado à questão física, material, né? Você se enraizou muito neste mundo aqui, você ama demais este mundo aqui, e as questões espirituais você deixa num segundo plano, então não resta dúvidas que essa separação da sua alma e do seu corpo físico, ela será muito dolorida. Será uma separação muito sofrida. Por isso que os sábios dizem assim: a Torá é o alimento da alma. A Torá é o alimento da alma. Porque quanto mais a nossa alma divina é fortalecida, quanto mais ela tem sustento, nutrientes, quanto mais minerais, quanto mais água, quanto mais vitaminas a nossa alma divina recebe, mas ela se torna forte. E no momento da separação do corpo físico e da alma, então não será tão dolorido. E retornar junto à fonte será uma viagem de retorno, sem sombra de dúvidas, à fonte. E será algo muito, realmente prazeroso. Será realmente, como diz, né, o Rebbe, né? Então o seu trajeto para casa será celestial, sublime, né? Então, por isso, amados, a Torá é o alimento da alma. Por isso, os sábios dizem que o estudo da Torá está acima de qualquer questão, mesmo acima da Tzedaká. Então, por isso, pela graça bendita de Hashem, que nós temos aí o nosso estudo diário, a nossa aliá, né, que isso daí seja para fortalecer cada uma das nossas almas, que a nossa alma divina se torne forte dia a dia, para que nós possamos aí estarmos realmente diante de Hashem todos os dias e fazendo com que realmente a nossa alma animal ela esteja cada vez mais submissa à alma divina, sendo moldada pela nossa alma divina, que essa é uma das funções da nossa alma divina, moldar a alma animal para que esteja a serviço de Hashem. E no tema específico aqui que o nosso Rebbe está falando, né, que esses dias, né, de sabedoria do Rebbe, nós estamos dentro do campo, né, vida mais elevada. E obviamente nestes cinco ensinamentos que nós temos aqui, hoje nós estamos no quarto ensinamento da vida mais elevada. Amanhã estaremos concluindo esse grupo sobre a vida mais elevada, né? Que nós possamos encarar essa realidade e que nós possamos aí estarmos sendo fortalecidos na nossa jornada monoteísta em direção sempre à nossa fonte. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, está aí conectado. José Hélio Tavares, de cidade de Silveiras, interior de São Paulo. A Edina Silva,
aqui de Bauru, da nossa região, Baruch Hashem, né? Então, estamos aí mais com estes amados conectados conosco aí, ok? Vamos para a nossa prece resumida dos nossos dias de pandemia, né? Então a nossa prece resumida diz assim: que Hashem retire do mundo as forças negativas da doença, da miséria, da idolatria, da guerra e dos perversos que estão nas lideranças sobre os povos, e nos eleve para uma época de paz, harmonia, sucesso e felicidade em trabalho, para que façamos deste universo uma moradia digna da divindade. Mashiach já. Amém? Bendizemos a Hashem, porque temos de fato diante de nós aí as coisas acontecendo, e realmente o Eterno está mostrando aí como que os perversos têm agido, e está mostrando uma realidade dura, né? Durante desses dias de pandemia, em que realmente, infelizmente, muitas lideranças políticas, muitas pessoas que ocupam cargos dentro do judiciário, têm agido de forma militante, ideológica, e não estão zelando pelas vidas, né? As pessoas estão sendo avaliadas mais mortas do que vivas, ou seja, as pessoas mortas, doentes e mortas, valem mais do que com vida e saudável. Então nós estamos vendo aí, infelizmente, diante dessa situação, que as coisas estão acontecendo e estão aparecendo diante dos nossos olhos. Só não enxerga realmente quem não está afim de encarar a verdade. Aliás, quem defende a verdade como mentira e defende a mentira como verdade, você vai esperar o quê? Por mais que a verdade esteja diante dos olhos daqueles que amam a mentira, sempre vão dizer que a verdade é mentira, e sempre vão dizer que a mentira é verdade. Não adianta nem discutir, porque é perda de tempo, né? Então, mas os fatos estão aí, né? Ultimamente, as internações, bem como também as internações em UTIs e óbitos, estão caindo, né? Caindo e caindo, né? As coisas estão acontecendo e mostrando aí. A partir do momento em que foi dado o cartão verde, né, vamos assim dizer, para que aquela parte do Ministério Público Federal, né, que tem compromisso com a verdade, a partir daquele momento que foi dado o cartão verde, Polícia Federal, que já está junto com o Ministério Público Federal, graças a Deus, já há várias semanas estão investigando os abusos, desvios, corrupção e mortes fraudadas, né? E as coisas estão aparecendo. Então bendizemos a Hashem, porque as nossas preces dos Benei Israel, dos Benei Noach, nos quadrantes da terra, estão surtindo sim efeito. E não resta dúvidas, amados, que nós veremos com os nossos próprios olhos realmente a derrocada dos perversos. Porque uma coisa é certa, a sabedoria judaica nos mostra uma realidade, que quem salva uma vida é como se salvasse o mundo inteiro. Então, do outro lado, nós temos também essa questão. Alguém que mata a vida de alguém é como se matasse a humanidade inteira. E nós estamos vendo aí vários vídeos, né, nas redes sociais de forma perversa as pessoas agindo, né, oprimindo as pessoas simples, comuns, as pessoas trabalhadoras, as pessoas do bem. Quantas vidas sendo ceifadas porque esses tipos de pessoas perversas, elas celebram a morte das pessoas
e se alimentam da corrupção através disso daí. Mas o tribunal celeste nunca dorme, nunca cochila. E Dayan Haemet, aquele que é o juiz verdadeiro, ele está acima de tudo e de todos. Então vem, a sentença vem, sem sombra de dúvidas. Ok? E por isso vamos continuar fazendo as nossas preces diárias, vamos continuar realmente clamando a Hashem para que os seus juízos não cessem e que realmente, tanto os Bnei Israel como os Bnei Noach tenham a liberdade dia a dia de poder levar à frente o monoteísmo e fazer com que judeus desviados retornem para o seu judaísmo e os não-judeus venham juntamente conosco abraçar a fé monoteísta com a base judaica e ombro a ombro juntos servindo a Hashem junto com os judeus no serviço do coração, num serviço de amor, para que sejam abreviados os dias para que a manifestação de Mashiach, o justo Mashiach, aconteça nos nossos tempos, na nossa época, em nossos dias, e que seja para agora. Amém. Ok? Vamos para a nossa sétima aliá, mais um Mafitir, e hoje nós estaremos encerrando as nossas duas porções, Então, vamos falar aí do nosso da nossa boa curiosidade, Então, essa semana nós estudamos duas porções, a 27ª e a 28ª, Tazria e Metsorá. Então, ao concluirmos a leitura e o estudo hoje, nessa semana, nós estudamos 157 versículos e nós completamos 3.195 versículos estudados, lidos e ouvidos, ok? E a partir de amanhã também nós teremos duas porções durante a semana próxima. Então, a partir de amanhã, o primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, nós estaremos com duas porções para estudar durante a semana. A 29ª, que é Acharei Mot, que significa após a morte, e a 30ª Parashá, que é Kedoshim, que significa santos. E nessas próximas semanas nós estaremos estudando mais, com a graça bendita de Hashem, 144 versículos, E se Mashiach não se revelar até o próximo Shabat, nós estaremos então completando aí 3.339 versículos. Baruch Hashem. Amém? Isso daí a gente gosta de trazer todo fim de semana e começo da nova semana, justamente para que você tenha uma noção, o quanto que você está fazendo. Às vezes você pensa assim, puxa vida, eu estou aqui assistindo a live ou o vídeo e parece algo que sem significância ou sem importância, mas não. Não esqueça, a Torá é o alimento da alma. Um único versículo que você possa ouvir, você já está alimentando a tua alma divina. Imaginemos então, mais de 3.000 versículos, o quanto que a sua alma divina está sendo forte, está sendo fortalecida. E além disso, segundo os nossos sábios, à medida que nós vamos progredindo no estudo da Torá, nós estamos abreviando os dias para a manifestação do justo Mashiach. Então, são alguns ingredientes para fortalecer a nossa alma divina, fortalecer a nossa consciência, que nós não podemos parar, que nós não podemos desistir, que nós precisamos continuar, sem sombra de dúvidas, nós precisamos continuar realmente com os estudos da Torá. Amém? Ok, então a nossa sétima leitura hoje
está no livro de Levítico, começa no capítulo 15, a partir do versículo 16, e vamos até o verso 30 da nossa sétima aliá, ok? Com os comentários de Irache, né? Então assim nos fala sobre as impurezas contraídas por meio de emissões seminais. Um homem de quem sair emissão de sêmen imergirá toda a sua carne na água de um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. Isso se aplica igualmente a todas as emissões de sêmen, sejam permitidas, isto é, por meio das quais o marido insemina a esposa nas relações conjugais. Sejam proibidas todos os outros tipos, voluntárias ou involuntárias. Então aqui nós temos uma coisa muito íntima e pessoal, mas a Torá vem instruir sobre essa questão realmente da emissão de sêmen. E aqui se fala explicitamente sobre o relacionamento conjugal do marido com a sua esposa. Esta é uma emissão de sêmen lícita, aprovada por Hashem. Qualquer outro tipo de emissão de sêmen é proibida e é ilícita. Para quem está a par do assunto, os 2 filhos de Judá que morreram, foi justamente porque eles pegaram no relacionamento conjugal da sua esposa, eles fizeram o quê? No momento da emissão do sêmen, eles simplesmente jogaram no chão. E eles não fizeram o que lhe é permitido no sentido do uso entre o marido e a esposa. Então, quando eles jogaram realmente o sêmen no chão, então eles anularam um decreto de Deus que diz: crescei-vos e multiplicai-vos. E segundo os nossos sábios, de acordo com a Torá, eles falam de uma forma bem clara: o sêmen do varão, o sêmen do homem é vida. E quando o homem ele faz emissão do seu sêmen, seja judeu ou não judeu, ele faz a emissão do seu sêmen sem ser no seu relacionamento conjugal com a sua esposa para a procriação, ele está cometendo o crime de assassinato, de homicídio. Não se pode emitir sêmen a não ser com a esposa. E não pode lançar o sêmen fora disso. Ou seja, qualquer emissão de sêmen fora aquilo que Deus estipulou, biblicamente é considerado como um crime de homicídio, assassinato. Foi por isso que os 2 filhos de Judá, por exemplo, eles morreram, porque eles lançavam o sêmen ao chão. E não é permitido, isso é assassinato. No nível mais profundo ainda nesse sentido, os sábios nos chamam a atenção dizendo assim: quantas gerações, quando o varão, o homem, o marido, ele age dessa forma, quantas gerações ele jogou fora? Quantas gerações ele assassinou? Então, por isso, a Torá fala dessa forma bem clara sobre a questão da emissão do sêmen do varão. Qualquer roupa ou qualquer peça de couro em que houver sêmen será imersa na água de um mikvê e depois disso permanecerá impura até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. A mulher com quem o homem tiver relação carnal, na qual houver emissão de sêmen, se tornará impura exatamente como o homem. Portanto, ambos se imergirão na água de um mikvê e depois disso permanecerão impuros até a noite, quando se tornarão livres dessa impureza, né?
aqui a impureza que está falando não é no sentido negativo, né? Mas é no sentido assim, havendo a conjunção carnal, obviamente há, né, como o próprio nome diz, conjunção carnal. Então há, nesse sentido aí, essa impureza, onde é dado uma liberdade, sem sombra de dúvidas, à alma animal. Porém, agindo de acordo com aquilo que está escrito, segundo a vontade de Hashem, na realidade, algo para o bem, para o casal. E se porventura Deus der a bênção que a mulher venha ficar grávida e dar à luz a uma criança, então aí está a recompensa realmente desses momentos aprovados por Hashem, do marido e da esposa, né? Então, nesse sentido aí, precisa se purificar para que tanto o homem como a mulher possam voltar-se mais completamente posterior a isso, né, às preces, ao estudo da Torá e etc. e tal. A partir do versículo 19, impureza contraída por meio da menstruação. Assim como o homem contrai impureza ritual por emissões normais e anormais de seu órgão reprodutor, isto é, emissões seminais e não seminais, respectivamente. A mulher também contrai impureza ritual por emissões normais e anormais do seu órgão reprodutor, isto é, sangue menstrual e sangue não menstrual, respectivamente. Porém, enquanto as emissões normais e anormais do homem se diferenciam pela cor e consistência, melhor dizendo, as emissões normais e anormais da mulher distinguem-se apenas pela data em que ocorrem, como se segue. A partir da primeira menstruação da vida da mulher, inicia-se um ciclo um tanto elástico em que se alternam períodos menstruais de 7 dias com intervalos não menstruais de 11 dias. Considera-se que a menstruação dura exatamente 7 dias, mesmo que a mulher efetivamente sangre menos dias ou mais. Nos intervalos de 11 dias, todo sangramento uterino que porventura ocorra é considerado não menstrual, embora todo período menstrual de 7 dias seja imediatamente seguido por um intervalo não menstrual de 11 dias. O período menstrual de 7 dias, que sucede ao intervalo não menstrual de 11 dias, só começa quando ocorre de fato o sangramento. Se a mulher tiver uma emissão uterina e sua emissão com base no dia em que se iniciou for considerada sangue menstrual, ela ficará ritualmente impura, como logo será descrito, para não tornar ritualmente impuras outras pessoas ou utensílios. Ela se absterá de tocá-los ou de deixar que a toquem. Permanecerá em seu estado de separação do contato por 7 dias exatos, independente da duração efetiva de seu fluxo, de sua emissão já tiver cessado ao fim do 7º dia de seu período menstrual. Ela poderá fazer imersão na noite seguinte e assim estará livre da impureza. Durante esse período de separação, todo aquele que a tocar ficará ritualmente impuro, terá de imergir-se em um mikvê e depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza. Todo objeto cuja função é que se recline sobre ela, no qual ela se reclinar durante o período de sua separação menstrual, se tornará por isso ritualmente impuro. E todo objeto cuja função é que se sentem sobre ele, no qual ela se sentar, se tornará por isso impuro. Todo aquele que tocar um objeto sobre o qual ela se reclinou se tornará ritualmente impuro. Portanto, ele imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre dessa impureza.
Todo aquele que tocar um objeto sobre o qual ela se sentou, imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê. E depois disso permanecerá ritualmente impuro até a noite, quando ele e suas roupas se tornarão livres dessa impureza. Se ele se reclinar ou sentar, mesmo que indiretamente, sobre um objeto no qual ela se reclinou ou sentou, então se tornará ritualmente impuro. Tocar em tal parte, ele próprio ficará ritualmente impuro até a noite. Se o homem, mesmo assim, tiver relação carnal com ela, a impureza ritual causada por sua menstruação será transmitida a ele, e ele ficará impuro 7 dias. Todo objeto cuja função é que se reclinem sobre ele, no qual o homem se reclinar, se tornará por isso impuro. E assim por diante, né, como já mencionaram. Ou seja, resumindo e de forma bem simples, né, para a mulher judia religiosa e o marido judeu religioso, certo? Então, para eles é ordenado que se separem durante esse período de 7 dias, certo? Para não se tocarem. Para o não-judeu não existe essa proibição de ficar em camas separadas, como para o judeu tradicionalmente falando. Para o não-judeu não existe essa ordenança, porém, certo? Durante os seus 7 dias ritualmente qualificado dentro da própria medicina, que é um período menstrual, a Torá já sinalizava lá atrás, desde aqueles tempos, certo? Então, para nós não-judeus, nós não precisamos, né, o marido e a esposa não precisam se separar de cama, ok? Porém, não pode haver esse relacionamento conjugal durante esse período, porque é um período em que a mulher ela está num período de limpeza do seu organismo. E nessa limpeza do seu organismo, para que os seus órgãos, principalmente os seus órgãos reprodutores, sejam renovados em todos esses ciclos para ser saudável. Então, esse sangue menstrual, ele está eliminando impurezas, certo? E o varão, o marido, nesse período não é realmente para tocá-la, né, com o seu relacionamento conjugal carnal. É um momento de realmente purificação da mulher, um momento de respeito para com ela, certo? E por essa renovação do seu órgão reprodutor, certo? Então é uma questão de pureza, respeito, né? Que o varão deve ter nesse período aí, ok? Então, nesse aspecto aí. Especificamente aqui, a Torá fala que, para o judeu específico, se porventura ele tocar nela intimamente, ou seja, na sua relação conjugal, ele vai ficar impuro 7 dias. 7 dias. Então ele vai ter que se separar de tudo e de todos, para que ele não venha contaminar ninguém com a sua impureza. Então, dentro desse sentido, podemos dizer assim, esse é um período em que Deus reserva à mulher para que ela tenha o seu devido respeito, que ela seja respeitada, que ela realmente tenha o cuidado, o zelo do varão para com ela, respeitando o seu período, ok? Esse é o arroz com feijão. A partir do versículo 25, impureza contraída pela mulher por meio de emissões anormais. A mulher cuja emissão de sangue uterino fluir por mais de 2 dias, isto é, no mínimo 3 dias, e esses 3 dias ou mais estiverem fora do período de 7 dias de sua separação menstrual, mas se seguir imediatamente a ele, ou que tiver emissão de sangue por 3 dias ou mais após o período de 7 dias de sua separação menstrual, porém separados dele
por mínimo 1 e no máximo 10 dias, em qualquer um desses casos, ela estará ritualmente impura todos os dias de sua emissão causadora de impureza. Da mesma maneira que fica ritualmente impura durante os dias de sua separação menstrual. Assim, todo objeto cuja função é que se recline sobre ele, no qual ela se reclinar, enquanto perdurar sua emissão, será tratado, no que diz respeito a tornar-se impuro e impurificar outras entidades, do mesmo modo que um objeto cuja função é que se recline sobre ele é tratado durante o período de sua separação menstrual. Similarmente, todo objeto cuja função é que se sentem sobre ele, no qual ela se sentar, se tornará, por isso, impuro da mesma forma, a sua impureza menstrual. Todo aquele que tocar se tornará ritualmente impuro. Imergirá suas roupas e se imergirá na água de um mikvê, e depois disso permanecerá impuro até a noite, quando se tornará livre de sua impureza. Se ela se livrar de sua emissão, isto é, a emissão cessar claramente, contará para si 7 dias consecutivos, durante os quais permaneça sem nenhuma emissão. Depois disso, poderá emergir em um mikvê no 7º dia, e assim se tornará pura, no sentido de que não mais tornará impuros outros indivíduos ou coisas, e poderá consumir, terumá, se tiver o direito de fazê-lo. No 8º dia, ela tomará para si 2 rolas ou 2 pombos jovens e os levará ao sacerdote, depois de ter ido com eles à entrada da tenda da reunião. O sacerdote os sacrificará, um como oferenda de pecado e outro como oferenda de elevação. E assim o sacerdote fará expiação por ela diante de Deus da impureza de sua emissão. Então ela poderá consumir carne sacrificial e entrar no recinto do tabernáculo. Aqui encerra a 7ª aliá, e a partir do versículo 31 ao 33 é o Mafitir, que é a leitura final da Parashá. Conclusão da impureza contraída pelo homem por meio de emissões anormais menores. Dizei ao tribunal: assim separareis os israelitas de sua impureza, para que eles não morram por causa de sua impureza, como parte da pena da excisão, por impurificarem meu santuário, que está no meio deles, adentrando em estado de impureza ritual. Segue-se um resumo da lei pertinente ao homem que tem emissão anormal. Esse tipo de impureza ritual inclui vários casos que listarem agora em ordem crescente de gravidade. O primeiro é o do homem que tem uma única emissão anormal. A impureza contraída pelo homem que tem uma única emissão anormal é a mesma do homem que tem o seu fluxo seminal. Essa emissão única o faz impuro apenas pelo resto do dia, durante o qual ele pode imergir-se em um mikvê, permanecendo depois impuro até a noite, quando se torna totalmente livre dessa impureza. Os outros casos de impureza ritual contraída por meio de emissões corporais são, em ordem crescente de gravidade, a mulher menstruada, alguém que tem uma emissão anormal seguida de uma segunda ou terceira emissão anormal, seja homem, seja mulher, e o homem que tem relação carnal com uma mulher impura. As leis concernentes a todos esses casos foram expostas. Ok? Aqui nós encerramos então as nossas 2 parashiot da semana, Tazria e Metsorá. E com a graça bendita de Hashem, amanhã nós estaremos então iniciando mais 2 porções. Então a semana que vem nós vamos estudar 2 porções, a 29ª e a 30ª, que é a Harimot, após a morte, e Kedoshim, santos. Nós vamos começar no capítulo 16
e vamos até o capítulo 20, o verso 27, e estudaremos 144 versículos. Baruch Hashem por isso. Vamos fazer algumas recapitulações sobre essas duas parashiot, né, que são muito importantes para nós. Vamos ver aqui o que alguns sábios nos falam sobre essa questão da má inclinação, onde o foco dessa semana foi principalmente a questão do Lashon Hará, né? A má inclinação, ou a questão da língua maldita especificamente, que foi falado aqui. Quanto à questão sobre a lei natural da má inclinação que Deus implantou no ser humano, a tendência da pessoa para o mal é fortalecida pelo pecado. Isso pode acontecer em 3 níveis diferentes. Ou seja, amados, o que nós temos pela frente é o seguinte: os sábios já nos falaram e nós já aprendemos. Nós temos 2 almas, a alma divina e a alma animal. Foi isso que Deus nos deu. Ponto final. Alma divina, já fala o próprio nome, divina. Alma animal, o próprio nome fala, animal, selvagem, animalesca. Alma divina procura sempre, como a chama de uma vela, sempre subir. Alma animal, ela sempre procura arrastar para baixo a alma divina, certo? Quando a alma divina ela é dominada pela alma animal, então aquilo que os sábios dizem, o ser humano pode se transformar num grande monstro. Então por isso, quando você vê pessoas agindo de forma selvagem, animalesca, corrupta, prepotente, ditatorial, selvagem, quando você vê pessoas abandonando o uso natural que Deus deu como ser humano e parte para as coisas bizarras, animalescas, cruéis, medonhas e por aí afora vai, você tem a certeza, a alma animal dominou a alma divina e ela está cada vez mais arrastando para baixo a alma divina. E a alma divina torna-se escrava da alma animal. E aí o ser humano se torna um monstro. E dentro desse animal monstro que o homem se torna, tem os seus suas diversas fases, etapas, ou podemos dizer assim, há vários níveis de abismos infernais que essa pessoa transita. E cada vez mais ladeira abaixo, certo? Então, dentro desse aspecto, os sábios trazem para nós que a má inclinação há 3 níveis aqui. Primeiro, primordial. Segundo, agudo. E o terceiro nível, crônico. O primeiro nível primordial está relacionado ao pecado da árvore do conhecimento. O pecado, então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela fortaleceu a má inclinação de Adão e Rava e de todos os seus descendentes. Este é o primeiro nível primordial. Então, esse é um nível primordial, é o primeiro. O segundo nível é o agudo. Além do interior do pecado primordial, certo? Que é o pecado herdado de Adão e Rava, uma pessoa pode escolher incitar a sua má inclinação para pecar mais ainda do que seria a sua própria tendência. Então, nesse nível primordial, o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal fortaleceu, sim, não resta dúvida, a má inclinação de Adão e Rava e automaticamente dos seus descendentes. Esse primeiro nível primordial, ele é natural de todo ser humano. E por isso você vai trabalhar com esse pecado primordial todos os dias da sua vida.
Agora, quando vamos para o segundo nível, que é o nível agudo, então os sábios dizem assim, além do anterior, ou seja, além do pecado primordial, quer dizer, já tem um peso aqui, o pecado primordial. Então, no segundo nível, o nível agudo, além disso, uma pessoa pode escolher incitar a sua má inclinação para pecar mais ainda. É uma escolha da pessoa. O pecado primordial, Deus deu a todo ser humano para ele trabalhar, poder vencer no seu dia a dia, poder elevar-se e cada vez mais se aproximar de Deus, vencendo o pecado primordial da árvore do conhecimento do bem e do mal. No segundo nível, o agudo, é diferente. Além de termos essa natureza, vamos dizer assim, de forma natural, o pecado primordial, então no segundo nível, a pessoa escolhe incitar, alimentar, sustentar mais ainda a inclinação para o mal e pecar mais e mais. Então, dessa forma, a inclinação para pecar mais ainda do que seria a sua própria tendência. Ou seja, ao alimentar, ao incitar pecar mais, então ele está agravando a sua vida pecaminosa. Mas ainda tem o terceiro nível. O terceiro nível é chamado de crônico. O terceiro nível é crônico. O primeiro é o primordial, o segundo é agudo e o terceiro é crônico. Lembra daquela expressão medicinal quando diz assim, ó, essa doença é crônica, não tem remédio. Lembra dessa expressão, né? Vamos ver o que fala aqui agora? Terceiro nível, crônico. Depois de fazer isso durante um período de tempo, ou seja, ele tem a sua fase primordial, seu pecado para má inclinação natural. No segundo nível agudo, ele incentiva, ele alimenta cada vez mais a sua inclinação para o mal. Aí entra na fase crônica. Depois de fazer isso durante um período de tempo, a má inclinação, ela se vicia em fazer o mal. Ela fica dependente do mal. Ela fica viciada, pior do que droga sintética e por aí afora vai. Então a alma animal, ela fica viciada. Ela não deixa o peão dormir sem pensar no mal que vai fazer no dia seguinte. E dependendo do nível crônico, ele até sonha em fazer o mal no dia seguinte. Então, nesse período, a má inclinação se viciará em seu comportamento excessivamente pecador, de forma que ela não mais precisará ser incitada. Aí se torna natural essa fase crônica. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Mentira. Por mais que você prove para uma pessoa, por mais que você mostre para uma pessoa, ó, esta é a verdade, ele não aceita, ele não acredita. Ele vai falar para você, você é um mentiroso. Você não está falando a verdade. E você sabe que a mentira que ele está defendendo como verdade é mentira mesmo, provando por A mais B. Mas ele não enxerga. A pessoa não enxerga. Porque ela está viciada na mentira. É perda de tempo você querer discutir com uma pessoa que ficou cega. Isso acontece tanto no mundo religioso como não religioso. As pessoas ficam viciadas na mentira. E por mais que você mostre a verdade,
a pessoa não aceita. Ela chama você de mentiroso. Sabe aquela famosa doença que chamam de anorexia? Que é aquela doença que o jovem, né? Ou a jovem, ela se olha no espelho, ela já está pele e osso praticamente, de tão magra que ela está. Mas quando ela se olha no espelho, ela não se vê magra, ela sempre se vê gorda. Por mais que o espelho mostre para ela que ela está muito magra, ela não aceita. Ela só enxerga a si mesma como uma pessoa gorda, precisando emagrecer mais ainda. Tantos casos crônicos terríveis, infelizmente, que acontecem com certos jovens, que chegam inclusive a morrer por causa dessa doença chamada anorexia. É a mesma coisa aqui, nessa fase crônica. A pessoa está tão viciada no mal, está tão viciada no pecado, está tão viciada que ela não consegue enxergar a verdade. Dessa forma, então, os sábios dizem assim, um zav, uma palavra hebraica, zav, que é Z-A-V, zav, é uma pessoa que está em um estado de impureza ritual em razão da doença. Em termos espirituais, isso corresponde à doença de aumentar a força natural da má inclinação por meio de um comportamento pecador. É a doença espiritual. Demos um exemplo daquela doença chamada anorexia. Você pega isso e aplica dentro de uma doença espiritual. Vimos essa semana a questão de Tsaraat, que é o nome da doença espiritual, em que a pessoa está num grave pecado, e ele não vê os sinais de Deus. Deus envia sinais, primeiro manchas na roupa, depois manchas nas paredes da casa, manchas em certos móveis da casa, e a pessoa vendo os sinais não se dá conta de que Deus está avisando. Você está com uma doença espiritual séria. E ele continua com a sua má inclinação. Ele continua alimentando o seu vício. Então, já que não deu ouvidos ou não ficou atento aos sinais que Deus lhe deu, então agora ela se manifesta no corpo físico da pessoa. E aí então quando eles viam, as manchas na sua pele, no seu corpo, aí eles tinham que correr e apresentar para o Kohen, para o sacerdote. Mas Deus enviou sinais, mas não deram atenção aos sinais. Então, uma das coisas que a gente sempre precisa estar atento, olhe o sinal, cuidado com o sinal, preste atenção ao sinal. Quais são as cores dos sinais? Verde, pode passar. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Quem não obedece o sinal está enfadado a um grande, grave e poderá ser um fatal acidente. São sinais que Deus envia para nós e nós precisamos estar atentos. Às vezes é uma dificuldade para você poder alcançar um objetivo que você propôs para si e você sente muita dificuldade. Deus está te mostrando, ou esse objetivo que você quer alcançar não é bom para você, poderá lhe causar algum dano, algum mal. Então ele envia um sinal. Tá difícil de chegar lá, né? Então como será isso? Por quê? Você precisa buscar a presença divina para que você possa discernir esse sinal. E se Deus te der um sinal verde, então você segue, vai em frente.
Mas a partir do momento que ele te mostrar um sinal amarelo para você, seja qual for o tipo de dificuldade, então ele está dizendo, busque a minha presença. Preste atenção. Se você dá ouvidos aos sinais, você busca a presença divina e Deus vai te dar direção, orientação, discernimento, o que você precisa fazer. Mas se a pessoa quer ir no peito e na coragem, como diz o outro, aí lá na frente chega no seu objetivo e acontece algo trágico, aí ele vai dizer, puxa vida, mas Deus poderia ter me mostrado, Deus poderia ter falado comigo, Deus poderia ter dado sinais para que eu não chegasse nesse ponto. É uma ilustração que foi dada uma certa feita, né? Numa determinada inundação, a inundação, né? Uma chuva muito forte começou a inundar o vilarejo e as águas foram subindo, as pessoas foram chamadas para se evacuarem. Mas tinha uma casa lá que tinha um homem lá que não obedeceu a ordem. As águas vieram, a enxurrada veio, começou a inundar, veio o alarme, né, da defesa civil, abandone suas casas, a inundação está chegando. As pessoas foram saindo. Mas aquele homem não, ficou lá. Não, Deus vai cuidar de mim. Ele permaneceu, as águas foram subindo. Já não estavam mais lá na rua, já estava na varanda da sua casa, e o alarme, abandone suas casas. Mas ele não dava ouvidos. Os que davam ouvidos iam se retirando. E as águas começaram a subir, já não estavam mais na varanda, já estavam dentro da sua casa. Começou a subir o nível, ele subiu para o andar de cima. As águas foram subindo, os sinais continuaram. Quando chegou no nível de cima, veio ali um barco de salva-vidas. Senhor, vamos, entre no barco. Vai aumentar a inundação. Não, Deus vai cuidar de mim. E aí os salva-vidas tiveram que continuar buscando outras pessoas, salvando outras pessoas. E ele continuou lá. As águas subiram, chegou no teto. Lá veio o helicóptero com o salva-vidas. Senhor, entra na cesta aí para que a gente possa tirar o senhor daqui. O senhor vai morrer. Não vou morrer não. Deus cuida de mim. E o helicóptero tinha que seguir viagem, porque ele tinha que salvar outras vidas. Aquela não queria ser salva por eles. E finalmente a inundação tomou conta de tudo, ele morreu, e a sua alma chegou ao céu, e lá diante de Deus falou, mas Deus, por que o senhor deixou eu morrer? Por que o senhor não me deu algum sinal para que eu me salvasse? E Deus respondeu para ele, ó, desde que começou a inundação eu te enviei vários sinais. O alarme soou, você não ouviu. Os bombeiros deram alarme, abandone suas casas que a inundação vai aumentar, você não deu ouvidos. As águas foram subindo, você não olhou nesse sentido. Veio o barco salva-vidas e falou, vamos. Você não quis entrar no barco salva-vidas. E finalmente chegou o helicóptero. E você não quis entrar na sacola de salva-vidas lá. E aí a inundação tomou conta e você morreu. Te enviei vários sinais, mas você não deu atenção aos meus sinais. Ou seja, Deus envia sinais para nós. Por que nós não vemos? Porque nós estamos mais apegados ao materialismo, ao físico. Estamos mais apegados nas nossas raízes terrenas do que na celestial. E Deus envia os sinais e você não vê, você não enxerga. Isso que nós aprendemos aqui dentro da nossa lição de Tsaraat. Aquele que é acometido de uma doença espiritual e que depois de vários sinais ele não fez techuvá, ele não se arrependeu do seu pecado, não retornou a Deus, e aí veio então no seu corpo físico. E aí precisou de um tratamento mais sério. O isolamento,
o isolamento da comunidade, o isolamento da família, isolamento dos amigos, isolamento da sociedade, e ser retirado fora do acampamento, fora da cidade, e ficar num lugar isolado, sozinho, sem contato com ninguém, sendo obrigado a colocar um lenço em sua boca como uma máscara, para que ele não esquecesse que o seu pecado foi especificamente Lashon Hará, a língua maldita, a fofoca, o diz-que-diz-que, o blá blá blá, maledicência, animosidade. Então, dessa forma, Deus envia os seus sinais para que nós possamos ter o tempo hábil para a techuvá. Então, nós não podemos deixar de nos apercebermos dos sinais que Deus nos envia. À medida que vamos nos tornando surdos e cegos aos sinais de Deus, os sinais vão se tornando mais fortes. As consequências da nossa cegueira, da nossa surdez, vai se tornando cada vez mais drástica para a nossa vida. E aí quando chega, entre aspas, o tsarat, aí vamos sofrer um bocadinho. Se houver ainda techuvá, ainda temos o tempo hábil para o arrependimento e o retorno a Deus. Mas aquele que não dá sinais e continua alimentando a sua má inclinação, então ele vai se tornar crônico. Ele vai ficar viciado no mal, ele vai ficar viciado no pecado, ele vai ficar viciado em fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. E aí ele vira um monstro. Um monstro. Monstro é uma palavra que você acha para poder expressar essa questão. A selvageria dos atos de uma pessoa que está em constante pecado contra Deus e contra o próximo. Você não pode dizer, aquele fulano lá é que nem um jumento. Você não pode falar isso. Aquela pessoa lá é tão ruim que nem uma hiena. Você não pode falar isso. Sabe por que você não pode? Porque os animais são criação divina, são criação de Deus. E você não pode comparar esta vida que se tornou um monstro a um animal da criação. A criação abençoada por Deus. Agora, no mínimo, e a única palavra que nós podemos encontrar no máximo é um monstro. Um monstro. Então, é algo muito sério, realmente, esse tratamento que Deus tem para conosco aí, ok? Então, por isso, antes dele começar um tratamento mais sério, mais contundente, em que nós possamos realmente aí estarmos aí padecendo grandes sofrimentos, né? Ele envia sinais. E se você dá ouvidos aos sinais, você poderá se livrar realmente de grandes dores. Não resta dúvidas. Ok? Então, nas nossas duas paraxá dessa semana, as duas paraxiot, as duas porções dessa semana, nós tivemos aí coisas fantásticas que nós pudemos ler, ouvir, refletir, estudar e vermos grandes ensinamentos para nós nessa semana. Nós começamos com a concepção de um filho, onde nessa concepção de um filho, logo no começo da paraxá Tazria, nós vimos aí que o Eterno, ele chama um anjo, e segundo os nossos sábios, esse anjo tem o nome de Laila, e diz para ele buscar uma alma, para uma Neshama, alma, para que ele dê a ordem a essa alma, para vir a esse mundo inferior, e aqui vir cumprir uma missão.
Obviamente a alma que é pura e ela é sagrada até então, ela diz para o Eterno que não gostaria de vir para cá, que ali estava muito bom, não resta dúvidas que estava muito bom. Mas o próprio Eterno, né, ele dá uma corrigida na alma, né, fala não, o mundo onde você viverá ultrapassa em beleza aquele de onde você emanou. Foi criado com o único propósito de tornar-se parte de um ser humano, sendo elevado pelos seus atos. Então Deus fala para aquela alma, segundo o Midrash, que os nossos sábios trazem, que fala que a alma tem uma missão muito bela para fazer aqui. Então a nossa alma divina, ela tem uma missão muito bela a realizar aqui. E é por isso que nós não podemos deixar realmente de alimentar a nossa alma divina. Assim, dentro desse Midrash, os nossos sábios falam que o Todo-Poderoso, o Criador, único Deus e Salvador, ele ordena aquela alma fundir-se, né, em uma semente que estava destinada. Ou seja, aqui nós entramos naquela questão da emissão do sêmen do varão com a sua esposa. Porque nesse momento em que Deus está dando essa ordenança para essa alma vir a esse mundo inferior, e nesse momento em que Ele está ordenando a essa alma para que ela venha cumprir o seu propósito, a sua missão aqui nesse lugar, Ele está dando uma ordem para essa alma fundir-se nesta semente, neste sêmen, que ele encontrará o óvulo feminino, vai ser fecundado uma vida ali. Nesse mesmo instante em que Deus está dando essa ordenança para esta alma, no mesmo momento em que está acontecendo de forma lícita entre o marido e a esposa, né, que estão no seu relacionamento conjugal, Deus está ordenando essa alma para ela fundir-se nessa semente, para que possa sair dali uma vida abençoada. Por isso que o varão não pode jogar o seu sêmen fora. Ele está cometendo um ato cruel. Ele está cometendo um assassinato. Ele está impedindo com que esta alma venha fundir-se em sua semente. Então nós vemos dentro desse Midrash o quanto que Deus está de fato providenciando todas as coisas. Então o Todo-Poderoso, Ele está determinando se vai ser homem ou mulher, se será saudável, se sofrerá alguma doença ou defeito na sua aparência ou grau de inteligência, bem como na sua capacidade física e mental. Mais ainda, todos os detalhes de suas circunstâncias na vida já são decididos, se ele vai ser rico ou pobre, o que possuirá e quem será o seu futuro cônjuge, né? A sua alma gêmea, certo? Vemos então que todas as minúcias da vida de uma pessoa são decididas nesse momento em que Deus ordena aquela alma fundir-se à semente, certo? Mas, segundo os nossos sábios, que trazem o ensinamento através do Midrash, diz que há uma única exceção. Deus não decreta se essa pessoa se tornará um tzadik, justo, ou se ele será um rachá, uma pessoa perversa. Porque é na vida aqui que a pessoa decide se ela vai ser uma boa ou má pessoa. Lembra ali os níveis? Primordial, agudo e crônico da tendência para a inclinação da má inclinação, né? A tendência para a má inclinação, certo? Então é a pessoa que aqui vai decidir isso daí. Cada um decide como moldar a si mesmo por meio de suas faculdades e capacidades que lhe foram pré-ordenadas pelo Criador. As pessoas não devem sentir-se orgulhosas de sua inteligência, da sua força, do seu dinheiro, das suas posses, das suas qualidades, seja elas quais forem, porque todas essas qualidades não são suas propriamente ditas.
Ao contrário, foram divinamente designadas pelo Criador para você. Há apenas um campo de empenho no qual a conquista resulta dos esforços individuais. Então nós vemos aqui um detalhe. Deus, ele ordena todas essas coisas para aquela alma que vai fundir-se a semente na sua vida aqui embaixo. A única coisa que Deus não mexe é se a pessoa vai ser um tzadik, um justo, ou um rachá, um perverso. Porque é a pessoa que vai decidir aqui. Temos aqueles 3 níveis, primordial, agudo e crônico. Uma outra questão que os sábios trazem para nós é sobre o campo de empenho no qual a conquista resulta dos esforços individuais. Esses esforços individuais, existem conquistas, existe recompensa. Quais são quais são, né, as consequências individuais dentro deste campo de empenho? É chamado campo de empenho. Empenho significa empenhar-se, trabalhar, esforçar, certo? Então, qual é esse campo de empenho? Diz os nossos sábios. Se ele estudará e quanto estudará sobre a grandiosidade de Deus, de sua Torá, e se seguirá os seus caminhos. O grau de sucesso atingido nesta área é um fruto de esforço e realização próprios. Beleza? Entendeu? Se você vai ser justo ou perverso, você que decide. Dentro do campo de empenho, para que resulte em frutos de esforços, em frutos de sucesso, em frutos de conquistas, também é você que decide. Mas qual é o campo do empenho? Se você estudará e quanto estudará a grandiosidade de Deus e de sua Torá. Este é o seu campo de empenho. E quanto, né? E se seguirás seus caminhos, e quanto seguirás estes caminhos. É você também que vai decidir isto. O grau de sucesso atingido nessa área é um fruto de esforço e realização próprios. É você que vai realizar e ninguém o realizará por você. Então, por exemplo, você que está tirando o seu dia a dia para estar aqui à tarde com a Torá, você tem o seu grau de sucesso. Você tem o seu grau de conquista. Deus recompensa. Alguém dizer assim, por exemplo, eu amo a Deus e não penso em recompensa. Eu sirvo a Deus e não penso em recompensa. É certo pensar isso? Quem pensa isso, então eu falo assim, então abra o teu direito de a vida eterna. Quer abrir a mão do direito da vida eterna? É um direito conquistado. Não, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus e não penso em recompensa de forma alguma. Então abra a mão da vida eterna. Senhor, eu não quero a vida eterna não, é recompensa. Eu não estou pensando em recompensa, eu não quero recompensa. Fica com a vida eterna para ti. Para mim não precisa. Sabe o que significa isso? Quem se comporta dessa forma é uma pessoa arrogante. Ela não está conectada com Deus na realidade. Ela ainda está presa a passados antigos, religiosos, de uma vida religiosa antiga, que pregava falsamente que não pode servir a Deus sem pensar em recompensa.
ainda está ligado lá atrás, ainda tem raízes lá atrás. A mente ainda não está desconectada dos falsos ensinamentos lá de trás, não. Similarmente, a pessoa que pensa assim, então também ela pode agir da seguinte forma. Quando chegar o dia do seu pagamento, você fala para o patrão: patrão, eu amo o senhor, eu gosto tanto do meu serviço que eu não quero nem pagamento, pode ficar o pagamento para o senhor. Para que eu vou ter recompensa? Eu trabalho para o senhor sem segundas intenções, eu trabalho para o senhor porque eu não penso em recompensa. Pode ficar com o salário, eu trabalho de graça, eu amo o senhor, eu amo o meu trabalho, pronto. Entendeu, gente? Ó, como diz o salmista, nós precisamos louvar a Deus com inteligência. Louvar a Deus com inteligência. Ele faz a promessa. Eu não exigi promessa de Deus, você exigiu? Quando ele fez todas as coisas, quando ele deu os mandamentos, quando ele deu as suas promessas, ele o fez voluntariamente, porque ele sim nos ama verdadeiramente, porque ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Nós não temos o que oferecer a Deus, porque tudo é dele, tudo está nele. O que ele fez, o que ele faz, é para nós. É ele que nos dá a promessa da recompensa, das bênçãos, dos privilégios e por aí afora vai. Se ele dá as promessas, se ele dá os presentes, se ele dá as recompensas, só se eu for muito louco, muito doido para dizer, eu não quero. Eu não quero. Só se eu for muito doido. Mas eu não sou. Não sou nem um pingo louco ou doido. Muito pelo contrário. Eu busco cada vez mais buscar em Deus sabedoria e inteligência. Não somente para servi-lo, mas para servir o meu próximo. Não para pedir a ele recompensa A, B ou C. Por quê? Porque eu já tenho garantido a recompensa e eu quero a recompensa. Ele fez a promessa. Eu não abro mão. Por isso que cada vez mais eu procuro me dedicar às coisas de Deus. Esta tem que ser a nossa resposta. Porque a recompensa, amados, ele já deu. A recompensa, o privilégio, ele já fez. E ele diz, é vosso. É nosso. Ele sabe o momento certo e adequado para que nós possamos receber A, B ou C, ou o alfabeto inteiro hebraico, das bênçãos, das promessas, dos privilégios, das recompensas que ele tem para nós. Ele sabe o momento exato, mas ela já está reservada para cada um de nós. Ele já fez isso a partir do momento em que ele chamou a nossa alma, a nossa Neshama, para fundir-se à semente, para que pudéssemos vir aqui, e a nossa alma vir aqui e cumprir a sua missão. Desde lá, ele já deu a promessa das recompensas. Então, ponto final. Por isso, verdadeiramente, possamos cada vez mais vermos essa realidade. Está em nós decidirmos ou se somos justo ou perverso. Só está em nós decidirmos realmente no campo do empenho se eu realmente vou me dedicar, vou me esforçar, é um esforço individual em estudar e quanto estudar a grandiosidade de Deus, a sua Torá e seguir os seus mandamentos. Por isso que os sábios falam, o estudo da Torá está acima de qualquer questão.
E finalizando, não esqueça, a Torá é o alimento da alma. Sem esse alimento, você vai virar um monstro. Eu não quero ser um monstro. Você quer? Então, por isso, a Torá é o alimento da alma. Um bom término de Shabat. Que o Shabat para você venha se finalizar com essas palavras, junto com a sua família, seus queridos, e que possamos sair deste Shabat, desse dia sagrado de Shabat, possamos sair mais fortalecidos, mais empenhados em sermos tzadikim, buscarmos esse objetivo. Que nós possamos cada vez mais adentrarmos de corpo e alma no campo de empenho e nos esforçarmos mais e mais para o estudo da grandiosidade de Deus, a sua Torá e obediência aos seus mandamentos. Um bom término de Shabat, bem como também, uma ótima Havdalah e o início de uma semana excelente debaixo da graça divina. Shabbat Shalom, Naomi Souza, Renata, que acabou de se conectar aí conosco, Renata aqui de Pirajuí, a Renata Xavier, a esposa do nosso amado Paulo Xavier, que, com a graça bendita de Hashem, chegou aí a tempo do amém, Renata? Chegou do serviço, Baruch Hashem por isso. A Cibele, Baruch Hashem, por um mundo melhor, que nós possamos nos dedicar, sem sombra de dúvidas, nesse sentido aí, eu quero ser, o meu alvo, o meu objetivo é ser um tzadik, é ser uma pessoa justa e também dentro do campo de empenho, o esforço individual em estudar a grandiosidade de Deus, a Torá, seus mandamentos, para que cada vez mais possamos colher os frutos dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até amanhã às 14 horas, à tarde com a Torá.